A graça e a paz, amados, um bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez realizando a EBD e ainda um sistema remoto, mas nós estamos já nos preparando, para logo voltar aos nossos encontros. E estamos tratando da teontologia, falando justamente daquilo que diz respeito ao ser de Deus e tratando dos atributos. Falamos dos atributos incomunicáveis, falamos também na semana passada dos atributos comunicáveis, alguns deles. Hoje nós vamos concluir essa parte falando ainda sobre o amor, o amor de Deus, o amor humano. Eu creio que de todos os atributos comunicáveis, chamados atributos morais, o amor é aquele que mais nos instiga, que mais nos leva a pensar a ação de Deus na nossa vida. O que é que fez com que Deus saísse do seu trono, na sua eternidade, no seu lugar, e se colocasse no nosso meio? Somente o amor pode justificar isso. Somente Ele é capaz de dizer e falar de tal atitude. Então vamos orar nesse primeiro momento, pois vamos começar a refletir sobre o amor e falar um pouco desse atributo também na nossa vida, na nossa condição de cristãos. Oremos. Amado Deus, Pai querido, graças te damos, Senhor. Obrigado, Senhor. Dormimos e acordamos sobre a tua proteção. Estamos aqui na tua presença, porque o Senhor assim o quis, assim o permitiu. E a tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E nós estamos aqui te louvando, te agradecendo, bendizendo o teu santo nome, porque o Senhor nos alcançou. E estamos na tua dependência. Que possamos estar sempre nos voltando para aquilo que agrada ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Que cada vez mais a gente tenha essa certeza de que todo louvor e toda a glória é tua. E que a gente deve diminuir e o Senhor crescer na nossa vida. Continua, Senhor, nos alimentando com a tua palavra. Que esse tema, que é o amor, esteja preenchendo o nosso coração. O amor em si esteja preenchendo o nosso coração. Para que a gente viva a cada dia refletindo no teu amor incondicional, teu amor eterno, teu amor pleno. Dá-nos a tua paz hoje e sempre. Nós te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Existem muitos poemas sobre o amor, inclusive a Bíblia também traz o seu poema que revela o quanto o amor é algo tão necessário. E se a gente for falar de um amor que é uma declaração que está presente geralmente na vida dos ditos apaixonados, aquela coisa de dizer eu te amo, e isso atinge tão profundamente a vida da pessoa que naquele momento a preenche. E ela entende que aquela palavra diz tudo, aquela palavra é suficiente. Até descobrir que aquele amor não era um amor suficiente. E aí a gente sabe que vivemos as fases de um sentimento
em que o amor dito nem sempre é o amor desejado. Muitas vezes ele vem de uma primeira intenção, que é amar, mas que ainda está distante de se cumprir. É quando muitos jovens se apaixonam. A paixão é uma transição na relação de um casal. Ontem a gente falou aqui, né, no encontro de casais, sobre o amor. Como a gente aprofundou essa questão do amor ontem aqui, né? Foi muito bom. E por quê? Porque ele é o centro. Se não estiver no centro da vida de um casal, não se vai para lugar nenhum, não se transforma nada, não se muda a vida e atitudes, porque falta o amor. E quando um jovem adolescente, né, diz para o outro, olha, eu te amo, agora, você me ama? E outro diz, também te amo. Então prove que você me ama. Aí começa o jogo de um amor que não é o amor desejado. Tá? O provar que ama o outro é algo, muitas vezes, até violento. Porque quer que o outro se comporte segundo a sua intenção, o seu pensamento e até mesmo o seu conceito de amor. Não, porque assim, se você diz que me ama e não faz aquilo que eu estou pedindo para você, então você não me ama coisa nenhuma. E aí, vai topar? E se começa a viver um risco muito grande quando se faz isso. E se descobre que o amor exige maturidade. Então, quando você sai dessa fase complicada, complexa, que o amor que é dito não é o amor real, você entra numa fase de maturação, que é quando de fato você ama e é capaz de se sacrificar pelo outro. O amor altruísta, o amor real, é quando você ama e não negocia esse amor por nada. Ele é vivido intensamente em uma entrega, em um dar e receber constante. É assim o amor. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus nos amou primeiro. E Ele nos amou primeiro para dizer que precisamos dispensar esse amor a todos os nossos irmãos, amigos, parentes, cônjuges, a todos que estão no nosso convívio, porque nós transmitimos um amor que é especial. Nós vamos comunicar, viver, partilhar o amor de Deus. Não tem coisa melhor do que viver essa experiência. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela está repleta de afirmações sobre o amor de Deus. João diz lá em 4:8, 1 João, que Deus é amor. Deus é amor, mas não é apenas sentimento. Ou melhor, não é sentimento, porque não podemos pensar no amor apenas como sentimento. Deus é amor eterno. Deus é amor puro. Deus é amor essência. Deus é amor do ser. Deus é amor pleno. Então não há nada mais passageiro do que a vida de sentimento. A Bíblia diz que o amor nunca se acaba. Olha só que coisa bonita. A gente pensar que a vida da gente é passageira. Lembro que quando uma vez um professor estava discutindo em uma das aulas, né, de filosofia sobre a condição do homem, ele um humanista assim bem ferrenho, ele disse assim, não, porque o homem
quando tomou as rédeas do racionalismo, quando ele entendeu que ele era o centro dessa sociedade moderna, então ele se colocou numa posição de um semideus. Ele não falou de um Deus porque ele sabia que era muito, mas ele falou de um semideus. E quando um aluno questionou, disse assim, mas professor, por que semideus? Por que ele não ficou no lugar de Deus? Aí ele disse assim, porque um dia ele morre. Tá? Então, há um limite na condição humana que muitos não querem admitir. A finitude. E há um estágio em que você vai passando e superando situações e condições, mas chega aquele momento, aquela hora, em que você diz assim, acabou a centralidade, acabou o poder, acabou aquilo que parecia ser o controle de tudo e de todos, tá? Porque agora a condição existencial, a finitude me alcançou. É a hora da morte. Não tem como escapar disso. Mas é bom saber que o amor nunca se acaba. A vida vai acabar, vai passar, mas o amor não acaba. O amor ele se perpetua porque ele se instala em nós. Ontem a gente viu aqui, né, a dramatização da instalação do amor. O amor se instala em nós. Tá? Aí você usa a linguagem da tecnologia, né, e vai dizendo como é que esse amor se instala. Quais são os comandos que a gente tem que dar para que ele se instale. Né? Existem algumas situações em que você não consegue apagar da memória uma coisa. Fica lá registrado. Tem gente que tenta se livrar de coisas que ficaram registradas e não consegue. E a gente sabe que tem coisas que a gente pode e deve deletar. Tá? A palavra de Deus vai dizer que a gente precisa apagar, se livrar, jogar fora os pecados. Né? Porque quando a gente se livra do pecado através do perdão, Deus esquece esse passado que não serve porque impede o armazenamento do amor. Então os sentimentos eles se acabam, muitos deles se transformam e não podemos confundir o que é permanente com o que é passageiro. O amor de Deus é permanente. Muito amor humano, dito amor humano, é passageiro. Existe um amor interesseiro, existe o amor superficial, existe o amor relativo. Então nós vamos como que pontuando várias maneiras de manifestar esse amor, sentimento, que não consegue subsistir. Por quê? Porque somente o amor de Deus é permanente. Então o amor é a atitude firme de dar e receber. Dar-se ao amado e receber daquele que se sente amado. O amor exige reciprocidade. Deve ser um dar e receber constante. Por isso que Deus diz que o amor dele não muda. Porque ainda que uma mãe venha abandonar um filho, Deus nunca abandona os seus. E é muito interessante quando a gente vê na palavra de Deus que ele escolheu um povo. Deus escolheu o povo. Tá? A diferença que existe entre Deus e os deuses da mitologia que nós ouvimos tanto falar é que o povo, dentro de uma visão mitológica, escolhia os seus deuses. Mas Deus escolheu o seu povo. E Deus escolheu, dentre aqueles que estavam
presentes no contexto de uma realidade muito extensa e complexa, do ponto de vista demográfico e geográfico, aquele que era o menor, os chamados Anauim de Javé, os pequeninos de Deus. Deus escolheu um povo insignificante no contexto geográfico do Médio Oriente. É interessante quando a gente vai estudar a questão da história do povo de Israel, a maneira como esse povo resistiu, subsistiu na presença de Deus. Israel se via como uma espécie de trincheira, rodeada de grandes potências. A Síria, Mesopotâmia, Fenícia, né? E esse povo, quando ia brigar entre eles, passava ali pelo meio daquele povo que era o povo de Deus. E quantas vezes esse povo não sofreu por isso? Quantas vezes não foi também saqueado, massacrado, mas estava ali firme porque sabia que tinha um Deus que não o abandonava nunca, um Deus fiel. Então, quando Deus escolhe, a sua escolha amorosa é permanente. Por isso que ele vai dizer: quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, como faz uma galinha. Ó Israel, quantas vezes desejei isso. Mas Deus sempre procurou resgatar o povo de Israel, sempre procurou resgatar o povo escolhido, porque é povo seu. Pertence a ele. Existe um sentimento em nós de um amor de resgate. Quem bem conhece isso é uma mãe. Porque o filho pode ser aquele dito imprestável. Ah, esse aí não vale para nada. É a ovelha negra da família. Não sei como é que no meio de uma família tão boa saiu esse que não presta. É aquele que a mãe se dedica mais. É aquele onde o amor será um reflexo bem maior, bem mais intenso. Porque é ele que precisa mais. A gente entende isso quando o evangelista Mateus fala sobre o bom pastor e como o pastor, percebendo que uma ovelha se desgarrou, deixa as 99 correndo o risco de ser atacada por lobos ferozes, mas vai em busca daquela que se desgarrou. E quando encontra, se alegra, coloca nos ombros e volta feliz. É assim, meus irmãos. É um amor que muitas vezes não tem uma explicação lógica, porque não se aplica a lógica ao amor de Deus. Podemos até aplicar a lógica ao amor humano, mas o amor de Deus não tem lógica. Não tem sentimento. Tem ação, tem vida, tem tudo aquilo que a gente não pode nem imaginar, como a própria palavra diz, que olho não viu, ouvido não ouviu, o que Deus tem preparado para nós. Coisas maravilhosas. Fruto de quê? Do seu amor por nós. O amor que existe em Deus pode ser definido porque é um amor dado sem ressalva. O amor em Deus é Ele dando-se a si mesmo e dando tudo quanto é bom às suas criaturas. Somente um Deus cheio de amor é capaz de preencher plenamente o coração humano de coisas boas. Há duas fontes onde podemos aprender o que é o amor de Deus. Primeiramente, podemos aprender o que é o amor estudando tal como existe
entre os homens. E em segundo, estudando o grande amor revelado em Cristo. Foi isso que nós falamos agora, nesse primeiro momento. O amor divino, ele é um amor que, alcançando o coração humano, ele se revela na sua forma mais plena para que o homem não se sinta só. A questão da solidão humana é terrível. Tem gente que se sente só em meio a uma multidão. Não consegue perceber ninguém no seu entorno, porque está o tempo todo vivendo essa solidão. E muitas pessoas fazem isso, ou dizem isso, e também vivem isso, porque não conseguiram ainda, ou não se abriram para provar do amor de Deus, para viver essa experiência de um amor que tudo preenche. Por isso vivem um vazio existencial e vivem também um vazio espiritual. É a beira do fim, é o início de um estado de abandono e de morte, podemos dizer. Quanto maior é o impulso de dar, tanto maior é o amor. Deus faz isso. Desde a criação até a entrega do seu Filho na cruz. E esse amor, como garantia para nós, está fundamentado de uma forma plena na ressurreição e na nossa salvação. Durante todo o tempo em que o homem pôde viver a experiência com Deus, ele pôde perceber que o projeto de Deus era que a gente pudesse acompanhar esse seu amor infinito, essa sua entrega sem limite, para que a gente contemplasse a sua glória. Se não fosse o amor de Deus, estaríamos todos agora condenados. Lucas 7, 44, 47, fala de uma mulher que amou. No momento em que Jesus está ali, ela o amou com um amor sincero, com um amor gratuito, com um amor desinteressado. O texto diz o seguinte: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me destes ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Olha só o que é que Jesus está querendo nos ensinar hoje, nesta manhã. Ele quer perguntar para nós qual é o tamanho do seu amor. O quanto você ama. Quantas vezes nós temos a tentação de não querer perdoar? E damos brechas para o inimigo, para que ele entre no nosso coração e nos aprisione. Não vai perdoar não? Oba! Que coisa boa! Ah? Mais um que não quer perdoar. Por que não quer perdoar? Porque vive uma prepotência tão grande e uma arrogância sem medida que não é capaz de
compreender, entender a fragilidade e o limite do seu semelhante. Porque isso acontece, meus irmãos, sem essa percepção da sua própria condição. Muitas vezes o que falta em nós é essa autoanálise, é o olhar no espelho e perguntar: como é que eu estou me comportando? Como é que eu estou agindo? Não fique perguntando ao outro, pergunte a você mesmo, olhe para você, olhe para dentro de você, veja se você é melhor do que o outro, a ponto de não ceder diante de uma súplica. Muita gente faz assim, o outro diz, me perdoe, e ele diz, não perdoo. Não é que não vê motivo para perdoar, é que o coração está endurecido e não aprendeu a amar como Deus quer que ame. E isso faz com que a pessoa se torne mensageira de um mal, mensageira do inimigo, porque o diabo veio para destruir. Mas Deus enviou seu Filho para construir, para dar a vida por nós, para nos curar dos nossos pecados, nos livrar da morte eterna. Então a grandeza do amor revela-se naquilo que a gente é capaz de oferecer ao outro. Tem gente que não consegue oferecer nada, porque não tem amor. Quem não tem amor, não doa. Não se doa e nem recebe. É uma pessoa vazia, fechada em si mesma. Em Deus que a gente encontra o impulso sem igual para poder possuir o outro em amor. Atrair o outro em amor. Quanta gente não consegue fazer isso porque é imprudente, é inconsequente na sua atuação como cristão. Às vezes, no afã de demonstrar para o outro que é o suprassumo, porque é um crente libado, olha, nasci no evangelho, tem uma vida assim, assim, assim. Por isso eu quero dizer para você, se você não seguir o meu exemplo, você vai para o inferno. Que exemplo, meu irmão. Que exemplo. A gente sabe, tem muito cristão de fachada, como fachada de casa, como fachada de igreja. Bonitinho por fora. Por dentro, uma lástima. Fala de você, da sua atitude, fala do seu coração. Deixa que o outro seja atraído, não porque você é o melhor, mas porque você testemunhou. E testemunhou do amor de Deus na sua vida. Não é de você mesmo. Paulo vai dizer, miserável que sou, né? Pobre. Mas é Deus que o faz grande, importante. Não para se engrandecer, não para se envaidecer, mas para alcançar corações. A gente já falou tanto disso, mas a gente precisa estar sempre chamando a atenção. Que não adianta a gente querer passar a imagem do bom crentinho se a gente não der testemunho de vida. Não adianta. Tá?
A gente vai passar a vida inteira esquentando o banco de igreja, cumprindo o ritual de domingo a domingo, fazendo de conta que está agradando a Deus. E a Deus ninguém engana. A gente sabe disso, mas tem muita gente que gosta de brincar com Deus. E Deus não é palhaço. Então a gente precisa aprender da seriedade do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, que a gente conhece muito. Isso por quê? Porque ele é amor. A missão de Cristo revela esse grande amor e nos coloca diante de uma missão. A missão de buscar a ovelha perdida. Quantos de nós já pensou nisso? De saber que tem um irmão que não vem há tanto tempo na igreja e não vai se mover por nada para saber o que está acontecendo. Não, cada um sabe da sua vida, cada um sabe do seu problema, cada um é responsável por si, cada um vai dar conta de si diante de Deus, a salvação é individual, o nosso Deus é pessoal, então se eu não quero seguir esse Deus, eu vou embora. É assim que funciona, meus irmãos? Não é. Lá no livro do profeta Ezequiel tem um momento em que Deus diz: eu vou tirar de vocês esses pastores que não servem para nada e vou dar para vocês verdadeiros pastores que cuidem bem das ovelhas. Mas as ovelhas, quando elas aprendem bem de um pastor, elas fazem aquilo que o pastor costuma fazer. Então, o que é que elas fazem? Elas vão cuidar das ovelhas também. Então é o papel de quem ama, de quem traz o amor de Deus, é cuidar. Cuide do outro, como o marido deve cuidar da mulher, como a mulher deve cuidar do marido, como o filho deve cuidar do pai. Existe um dito popular, né, diz que uma mãe é para 100 filhos, 100 filhos não são para uma mãe, né, ou um pai. Por que isso? Porque muitas vezes falta justamente esse vínculo de um amor pleno, de um amor dedicado, de um amor que é entrega e que não faz acepção, que não olha quem é aquele necessitado, mas cuida, como Jesus nos deu o exemplo diante daquele homem caído e abandonado por tantos que por ali passaram, que ele olhou e se compadeceu e cuidou e ficou atento para tudo que certamente aconteceria na vida daquele homem, ou seja, não o abandonou somente ao cuidado de um terceiro, mas ficou olhando, observando, preocupado. É assim que a gente deve se comportar. Nós temos em Jesus os elementos de um amor verdadeiro, de um amor comunhão. Olha só, a gente está falando de comunhão. O amor de Jesus é um amor comunhão. Primeiro porque ele está em comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. E ele está em comunhão conosco. Uma comunhão que exige de nós reciprocidade, resposta. Por isso que muitas vezes ele olhava para os discípulos e pensava: será que eles vão continuar comigo?
Em um momento disseram: Senhor, essas palavras são duras, como é que a gente vai conseguir? E ele provocava dizendo: vocês querem ir embora? Querem ir também? Outros já foram. E agora? Né? Pedro mais seguro, dizendo: Senhor, aonde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Essa é a segurança. Essa é a certeza. Então o amor prevalece. O amor está no meio de nós. Ele é um impulso de dar-se ao mundo e é também o desejo de possuir o mundo em íntima comunhão. Podemos dizer que de Jesus o que falou é o que João falou de Deus, como falamos aqui, que Jesus é amor. Se Deus é amor, Jesus é amor, porque nele Deus se deu aos homens e é por ele que Deus pode possuir os homens. O amor de Deus é incomparável. O amor de Deus é paciente, mais paciente que o amor de mãe. O amor não depende de aprovação, porque Deus nos amou quando éramos ainda inimigos seus. Ele nos amou porque ele nos quer com ele. Visto que a aprovação não é essencial ao amor, é necessário dizer que há um amor que inclui aprovação. É o amor de Deus para com os crentes fiéis. Porque tem muita gente que não quer o amor de Deus. Então, se você diz: eu não quero que Deus me ame, você vai se tornar um errante por toda a sua vida. Mas saiba, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus está pronto para amar você. Deus está pronto para derramar sobre você o seu amor e dizer: voltai-vos para mim enquanto é tempo. Voltai-vos. Porque o amor de Deus, ele é pleno, é infinito. E Deus nos quer santos. A santidade é uma condição para viver a plenitude desse amor. Sem a santidade, não veremos a Deus. Viver na santidade diante de Deus, provar desse amor dia após dia, é dizer: sim, Senhor, eu quero e eu espero em Ti, porque o Teu amor é eterno e deve me levar à eternidade do céu, para estar contigo hoje e sempre. Que Deus nos abençoe, nos ajude a viver o verdadeiro amor na sua presença, estar em comunhão com os nossos irmãos em amor e fazer disso uma experiência de vida. Amar sempre e não deixar que outro sentimento ocupe o lugar do amor de Deus na nossa vida. Que assim seja. Amém.